como que é possível lidar com as críticas construtivas sem deixar afetar, né, negativamente? Então, William, normalmente quando são críticas construtivas, cara, a pessoa precisa ter aquela flexibilidade cognitiva. O que que é isso? Primeiro, para lidar com a crítica. O que que é flexibilidade? Lembra da flexibilidade cognitiva? É aquela questão de você conseguir encarar, por exemplo, situações que não são exatamente aquilo que você esperava. Que você tem que mudar de estratégia muito rapidamente. Então, a pessoa diz para você assim, ó, cara, isso que você está fazendo, você não pode fazer. Então, a flexibilidade cognitiva é o seguinte, é conseguir me encaixar dentro de um novo contexto. A flexibilidade cognitiva, por exemplo, é mais difícil porque ela é uma função executiva, por exemplo, que pode estar prejudicada em algumas pessoas que têm autismo. Então, algumas pessoas que têm autismo podem ter dificuldades de mudar de estratégia, de mudar de característica ali, ó, rapidamente. Então, você precisa dar um determinado tempo para elas conseguirem mudar o comportamento. Tá? Agora, quem não tem nenhum tipo de transtorno, o que tem que fazer é o seguinte, tem que passar a entender uma crítica construtiva exatamente como construtiva, porque às vezes as pessoas param na primeira palavra, uma crítica. Né? A pessoa vai lá e fala assim, Leva para o olha... lado pessoal, né? Leva, exatamente. Ou seja, esqueceu de entender que aquilo pode mudar a vida dela para melhor. Porque uma crítica construtiva é uma observação que faz com que, dependendo da minha percepção, eu cresça, que eu melhore a minha percepção de mundo naquele contexto que eu estou vivendo agora. Por exemplo, você falou agora para mim assim, professor, a gente percebe que o professor é muito técnico na hora de explicar as coisas. Por exemplo, você falou para mim, né? Sim. Que você usa termo técnico e tal. Então tem que ser um pouco mais humano. Às vezes, na hora de explicar e tal. Aí eu fico aqui pensando, putz, uma hora eu precisava ser técnico, outra hora eu preciso ser mais humano. Puta, como eu tenho que estar me transformando? Como é que eu vou me encaixar nisso? Tem coisa que eu não sei fazer, então eu preciso de ajuda. Então, muitas vezes, se você não falar, eu não vou mudar. Eu não vou saber, claro. Eu não vou saber. Então, uma crítica construtiva, a gente tem que entender que eu não posso parar na primeira palavra. Então, quando a pessoa falar para você, cara, eu vou fazer uma observação para você, uma crítica construtiva. Então, pense no contexto inteiro, na crítica, e que ela vai ser o quê? Construtiva. Ela deve gerar uma mudança positiva. Se eu pensar dessa forma, jamais eu vou encarar de forma negativa. Hoje eu percebi mais, professor, que quando a gente fica mais calado, escuta outra pessoa falar, a decisão, né, de você mudar vai depender de você. Então você vai ouvir essa crítica, ouvir esse comentário, né, que a pessoa não chega sempre a tem uma crítica construtiva. Ou, cara, pô, eu tava vendo o teu trabalho, eu vi que aquilo lá não tá legal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí tu vai sentir, né, o nível da pessoa, se ela realmente é para ajudar ou se é negativamente, né, que também tem aquela questão da inveja, né, professor? Quantas pessoas não olharam para te falar assim, não vou ajudar, não vou comentar, porque não sei não, tô com um pouco de inveja, mas não tô, né? Sem falar, vamos dizer assim. Então eu vejo que quando a gente aprende a ouvir, né, professor, e aí quem decide, isso que eu acho interessante nisso, essa questão da autorresponsabilidade, né? Porque quem decide é só você. Então se você vai usar essa crítica, né, para uma coisa boa, ou se realmente ela valeu a pena para ti, tu vai usar ela, senão tu só vai descartar, pô, obrigado pela coisa e siga, a vida que segue, né, professor? Eu acho que esse é a questão aqui, né? A questão, William, que você falou agora é muito legal, é bem isso, porque isso trabalha exatamente a questão metacognitiva, que é essa questão do autoconhecimento, né? Então, as pessoas vão fazer a crítica, as pessoas vão fazer observações, as pessoas vão sempre dar uma opinião. É normal. Né? As pessoas, ainda mais se você questiona, se você pergunta, alguém tem opinião? Todo mundo tem uma opinião sobre algo. A questão é, como é que eu vou lidar com isso? Então, escutar é muito importante. Agora, o processamento de tudo isso que você está escutando vai depender desse cara aqui, ó. Esse cara que é chamado de córtex pré-frontal, aqui na frente, atrás da sua testa. Esse cara vai pegar a informação que você está ouvindo, que você está vendo, e ele vai tomar uma decisão, baseado em todo o contexto que está rolando.
E isso é uma habilidade metacognitiva, essa questão do autoconhecimento. Quanto mais você tem conhecimento sobre onde você quer chegar, sobre o seu propósito, seus objetivos, suas metas, maior é a chance de que toda observação, toda crítica vai servir de forma construtiva. Porque algumas você descarta, porque a pessoa que falou não tem bagagem suficiente ou não é bem intencionada. Você vai entender isso através da sua capacidade de interpretação, da sua capacidade metacognitiva. Agora, tem pessoas que falam e que você vai dizer, opa, essa é importante. Essa realmente ela é importante na área, ela conhece do que está falando, então essa vale a pena escutar. Então, essas habilidades, William, essas habilidades de saber ouvir, saber processar e de se autoconhecer, essas habilidades metacognitivas, elas podem ser trabalhadas desde a infância. Então, é um pai conversando mais com o filho. Quando o filho faz uma coisa, o pai pergunta, por que você fez isso, meu filho? Aí ele vai falar, mas você não acha, né, que poderia ser feito assim? Olha você trabalhando com o seu filho sobre uma coisa que ele fez, essa habilidade de pensar sobre os próprios pensamentos, entende? Então você pode fazer isso com o seu filho, você pode fazer isso com um amigo de trabalho e você pode fazer isso com você mesmo e desenvolver sua habilidade metacognitiva. Por isso que não é qualquer um que deveria ter influência sobre aquilo que falam para nós. Entendi. Não, faz todo sentido, professor, porque sim, é uma coisa que todo mundo tem, né, professora? Essa inveja embutida na cabeça, né? Essa preocupação do que os outros pensam. Então, eu vejo que através da metacognição ela pode clarear, né, professor? Esperamos que daqui para frente essa metacognição saia do papel, né? Esteja aí embutida na cabeça das pessoas também, né? E a metacognição, esse autoconhecimento, William, que a gente está falando, que essa capacidade da própria pessoa perceber como ela está. Da própria pessoa perceber como ela é, como ela se comporta, como ela age, como ela aprende. Então, isso melhora muito, cara, com a idade, não preciso dizer. Olha como você já tem melhor a sua própria percepção. Você, tô falando de você mesmo. A própria percepção do que você fez com o seu corpo no passado. A própria percepção com o que você fazia com o seu cérebro no passado. E olha como você age hoje. Olha como você entende o que você fazia e como você faz hoje e o quanto você entende os benefícios que você obteve a partir da mudança, não é isso? Isso é porque você adquiriu a habilidade metacognitiva. Imagine você pensando dessa forma, a partir de agora, até os 50, 60, 70. Não tem limite, professor. Não tem limite até onde que eu posso chegar. Por isso que, se você fizer isso, trabalhar isso com as crianças, com o seu filho, com aqueles que estão próximo de você, melhor você desenvolve as habilidades metacognitivas dele. Então, menor será o impacto do que as pessoas pensarão sobre eles, de maneira geral. Porque eles sabem quem eles são, onde eles querem chegar. Olha a importância desse trabalho metacognitivo acontecendo desde a infância, da adolescência até a fase adulta, né? Como isso impacta na vida da gente nesse aspecto, por exemplo, de como as pessoas pensam, do que as pessoas pensam sobre nós, de como elas pensam sobre nós. Por quê? Porque a realidade dessas pessoas que estão expressando algo sobre nós pode não ter nada a ver com a expectativa que nós temos de nós mesmos. Com as crenças que nós temos de nós mesmos. Né? É o que você às vezes faz uma coisa e que agride uma certa religião, mas o seu propósito não é agredir aquela religião, nunca foi aquela religião específica. Então a percepção que você tem, por exemplo, de Deus é uma. Então, se você não deixar de respeitar a religião dos outros, você pode continuar pensando, por exemplo, de Deus da sua maneira e não fugir das suas características, das suas crenças, das suas expectativas religiosas, por exemplo. Desde que você respeita dos outros.